Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 1, título Conhecendo a Si Mesmo, e agora eu vou ler o texto-chave. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. 1 Samuel 17:45. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido pregada com fidelidade, os resultados que se seguiram demonstravam que o reavivamento provinha do Senhor. Os pecadores sentiram um despertar da consciência. Profunda convicção tomou conta de sua mente e de seu coração. Essas pessoas creram, foram batizadas e se levantaram para viver uma nova vida. Pela fé no Filho de Deus, elas seguiram seus passos, refletiram seu caráter e se purificaram assim como ele é puro. Os reavivamentos faziam solenes apelos ao pecador, davam frutos em pessoas que não recuaram diante da negação do eu, mas que se alegravam por ser consideradas dignas em sofrer do nome de Cristo. Os observadores eram capazes de ver uma transformação naqueles que decidiram seguir a Jesus. Acontece que muitos reavivamentos modernos são bem diferentes desses. É verdade que várias pessoas alegam estar convertidas e um grande número de pessoas entra para a igreja. No entanto, as consequências não dão apoio à crença de que houve crescimento espiritual real naqueles que aceitam. A chama que se queima por pouco logo se extingue. Com grande frequência, os reavivamentos populares despertaram as emoções, apelando para o amor por algo novo e surpreendente. Quem se converte dessa maneira sente pouco desejo de ouvir a verdade bíblica. A menos que os cultos religiosos tenham algo sensacional, ele não atrai esses indivíduos. Onde está o espírito de consagração a Deus nas igrejas populares hoje? Os conversos não dão as costas para o orgulho e para o amor ao mundo. Não estão mais dispostos a negar o eu e seguir o manso e humilde Jesus do que antes de sua conversão. A piedade praticamente desapareceu em muitas igrejas. Eles estão agindo exatamente igual eram antes da conversão. E se a conversão não faz diferença nenhuma na vida deles, é sinal que eles não se converteram realmente, né? Apesar do declínio generalizado da fé, existem verdadeiros seguidores de Cristo nas igrejas. Antes de Deus finalmente trazer seus juízos, haverá, em meio ao povo do Senhor, um reavivamento de autêntica piedade, conforme não se vê desde os tempos dos discípulos. Os Espíritos de Deus será derramado. Muitos vão se separar das igrejas nas quais o amor a este mundo substitui o amor a Deus e a sua palavra. Satanás quer interferir nessa obra e, antes de chegar a hora de tal movimento, ele tentará impedi-lo, trazendo à tona uma falsificação. Nas igrejas que conseguir reunir sob seu poder, fará parecer que Deus está derramando sua bênção especial. Muitos vão se vangloriar dizendo que o Senhor está realizando maravilhas, quando na verdade a obra pertence a outro espírito. Usando um disfarce religioso, Satanás tentará estender sua influência sobre todo o mundo cristão. Em reavivamentos como esse, ocorre não apenas uma empolgação emocional, mas também uma mistura bem projetada entre o verdadeiro e o falso, tudo isso a fim de enganar. Entretanto, à luz da palavra de Deus, não é difícil reconhecer a natureza de movimentos como esse. Se nós olharmos para os frutos, fica claro que esses movimentos não são obras do Espírito Santo. As verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. A negligência dessas verdades abre as portas para males que hoje são disseminados pelo mundo. Em grande medida, as pessoas perderam de vista a importância da lei de Deus. Uma ideia errada sobre a lei divina tem levado a erros na conversão e na santificação, rebaixando o padrão de vida piedosa. Aqui então encontramos o motivo para a falta de Espírito de Deus nos reavivamentos da atualidade. Muitos mestres religiosos afirmam que Cristo aboliu a lei por meio de sua morte.
Alguns dizem que ele era um jugo pesado, em contraste com o cativeiro da lei, apresentam a liberdade que o Evangelho supostamente nos faz desfrutar. Não era assim que os profetas e apóstolos viam a santa lei de Deus. Pensa comigo, se fosse possível mudar a lei de Deus ou colocá-la de lado, não haveria necessidade de Cristo morrer para nos salvar da pena do pecado. A obra da conversão e santificação consiste em restaurar as pessoas a Deus, levando-as a obedecer aos princípios de sua lei. No princípio, as leis humanas estavam em perfeita harmonia com as leis de Deus, mas o pecado alienou as pessoas de seu Criador. O coração entrou em guerra com a lei divina. O primeiro passo para se acertar com Deus é a convicção do pecado. A fim de enxergar a própria culpa, os pecadores precisam testar seu caráter pela lei de Deus, que é um espelho que mostra como é o caráter perfeito e permite que reconheçam os defeitos existentes no seu próprio caráter. A lei nos mostra o pecado, mas não provê remédio. Ela declara que a morte é recompensa do transgressor. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de nos libertar da condenação ou profanação do pecado. Nós precisamos demonstrar arrependimento a Deus, cuja lei transgredimos, e fé em Cristo, nosso sacrifício expiatório. No novo nascimento, o coração entra em harmonia com Deus e sua lei. Quando essa mudança acontece, o pecador passa da morte para a vida, da obediência à lealdade. A velha vida termina, começa a nova vida de perdão, fé e amor. Sem a lei, as pessoas não têm a verdadeira convicção do pecado, nem sentem necessidade de se arrepender, não reconhecem o quanto necessitam do sangue expiatório de Cristo. Aceitam a esperança de salvação sem mudança radical do coração ou reforma da vida. Por isso, há muitas conversões superficiais. Muitas pessoas entram para a igreja sem jamais terem se unido a Cristo. Os seguidores de Cristo devem se tornar semelhantes a Ele. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Só temos condições de realizar essa obra pela fé em Cristo Jesus. Pelo poder de Espírito de Deus que vive dentro de nós, só temos condições de realizar essa obra pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus que vive dentro de nós. Os cristãos sentem o pecado tentá-los, mas estão em constante batalha contra eles. E eles necessitam do auxílio de Cristo para fazer isso, porque sozinhos eles não conseguem nada. Aqueles que vivenciam a santificação bíblica são humildes, reconhecem o quanto são indignos em contraste com a pureza e a perfeição de Deus. Aqueles que vivem mais perto de Jesus compreendem com maior clareza o quanto a humanidade é frágil e pecadora, e que sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto. A salvação que agora ganha notoriedade no mundo religioso tem um espírito de exaltação pessoal e desconsideração pela lei de Deus que a identifica como alheia à Bíblia. E alguns ensinam que a santificação acontece instantaneamente e dessa maneira, por meio da fé somente, eles atingem santidade perfeita. A palavra de Deus testifica contra essas obras. Não é que a fé reivindica o favor de Deus sem cumprir as condições por meio das quais ele concede misericórdia. Que ninguém se engane achando que pode se tornar santo enquanto viola deliberadamente os clamores de Deus. Aquele que diz, eu conheço, mas não conhece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. 1 João 2, 4 e 5. É pela contemplação que nós somos transformados. Assim como as pessoas negligenciaram os mandamentos nos quais Deus revelou a perfeição e a santidade de seu caráter, e a sua mente se ligou nos ensinos e teorias humanas, um declínio do viver santo dentro das igrejas foi consequência. Somente quando a lei de Deus for restaurada à sua posição de direito, um reavivamento de fé e espiritualidade autênticas poderá acontecer em meio a seu professo povo. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo
Ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã. Um beijo.